Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso quinto episódio do nosso podcast. Tudo bem, Dino? Como é que você está? Graças a Deus, tudo bem. Vamos lá. Hoje a gente trouxe uma convidada muito especial, como eu sempre digo, que todos os profissionais são todos bem-vindos. Hoje a gente está com a psicopedagoga e neuropedagoga Mari. Seja bem-vinda, Mari. Muito obrigada, né? Boa tarde a vocês. E vamos lá, então, Vamos né? lá. Pode dar uma introdução, Dino. Uma pergunta, então, que me veio aqui, eu estou sempre com a minha caixinha cheia, então vou direto ao assunto com a Mari. Defina a psicopedagoga. Eu vou falar até enquanto psico e neuropsicopedagoga, né? Então, está incluído o quê? A questão emocional, da aprendizagem e da pedagogia, que envolve também, né, essa questão. Então, nós estamos preparados não para trabalhar de cunho psicológico, mas sim de cunho sempre voltado para a aprendizagem. Por que a criança não aprende? A gente trabalha dessa forma. Então, nós vamos trabalhar com o meio da qual a criança vive, porque muitas vezes a criança ela pode ter uma dificuldade de aprendizagem ou pode vir neurologicamente, biologicamente, né, através de algum distúrbio, ou então o próprio meio que acaba também criando essa situação na criança, onde ela também tem que ser trabalhada, né? Questão familiar, questão social, e depende do meio que ela está inserida e de que forma ela está sendo cuidada. Quais crianças? Só com autismo ou todas chegam até você? Assim, eu atendo todo tipo de criança. Eu atendo crianças que vêm ali com um laudo, sem laudo. Muitas vezes sempre a queixa é de questão que a criança não dá conta de copiar conteúdo na escola, que não possui atenção. Muitas já vêm com laudo que são autistas ou que são Down, com paralisia cerebral também. Então, o que eu faço enquanto neuropsicopedagoga? Às vezes tem pais que me vêm propor para fazer uma avaliação neuropsicopedagógica. O que eu vou fazer? Então, eu aplico testes, eu tenho testes para aplicar, para ver o caminho que eu tenho que fazer as minhas intervenções, para que eu alcance a dificuldade daquela criança. E quando a criança chega a mim, autista, tem questão de rotina, tem questão de comportamento, então eu busco também trabalhar essas questões com as crianças para auxiliar os pais, tanto na escola também. Porque o que acontece com essas crianças atípicas? Claro que eu vou falar de uma forma geral, né? O que acaba acontecendo? Tem aquela coisa que é natural como é que eu vou dizer, do ser humano, a superproteção é natural, é inerente nosso, mas os pais, eles protegem muito. O meu filho é um Down, meu filho tem paralisia. Então, muitas vezes, eles só olham isso na criança. Eu, enquanto profissional, eu vejo ele como um sujeito que é capaz de aprender. Então, essa criança, ela está pronta para aprender, mas para isso, ela precisa o quê? Receber os estímulos necessários para o seu desenvolvimento. Então, você faz um trabalho com a família, principalmente. Eu sempre penso assim, no meu trabalho, né, nessa caminhada que eu tenho, a gente percebe assim que a situação da criança, eu vou falar pelo meu trabalho, tanto de sala de aula, que eu sou também pedagoga, né? Eu vejo assim que a dificuldade da criança, muitas vezes, 88% está na família, que é a base. Como que eu estou aceitando essa criança? Eu quero até dar um exemplo para vocês que aconteceu. Eu trabalho com uma sala multisseriada, 4º e 5º ano, e nós vemos já 2 anos encaminhando essa criança, meu estudante, né, para a equipe Ser Mais, Sim. ali da Policlínica, né, com características de autismo, com situações de interação, ele sempre está isolado, e agora que ele conseguiu consulta. E o que acabou acontecendo? Foi falado na frente dessa criança que ele é autista nível 2. E é um menino que, para nós, ele teve sempre dificuldade nas interações sociais. Eu percebia que, ao ensinar o conteúdo, tinha que ser mais específica, mais clara com ele. Então, ali já me mostrava a forma dele caminhar. E ele ouviu isso. Então, o que a gente está percebendo? A criança,
abraçou agora que é um autista, ele passou a fazer coisas, atitudes, como é que eu vou dizer para vocês, ações que o autista tem. Muitas vezes ele tem aqueles movimentos estereotipados, né? Então ele passou a fazer esse tipo de coisa que ele nunca fez. Entende? Então isso para nós também nos chama muita atenção. E como esses pais estão tratando isso? E é um menino excelente em questão de aprendizagem. É excepcional. E assim, Mari, em questão do aprendizado, que nem a gente Sim. está agora junto. Vamos dizer assim, ó, que nem o meu filho Gabriel, nível Sim. 3 de suporte, como eu já falei para ti, eu sempre uso ele aqui, tá, gente? Porque ele é um grau mais elevado. Sim. Ele não fala, ele não, né? Ele tem aquele acompanhamento na escola, mas ele não desenvolve, sabe? Aí eu queria saber se o erro está no professor da PAP, ou se o erro está na escola, ou num todo, ou eu em casa também, porque ele não desenvolve. Ele só sabe desenhar e ele não tem outra habilidade além disso. Até ano passado ele teve um professor, o Douglas. Douglas, um beijo pra ti, tá? Ele, ótimo, assim, ó, o Gabriel evoluiu muito com ele. Esse ano eu vi que o Gabriel regrediu. O que acontece? O que eu quero saber sobre isso? Se a criança, ela tá tendo aquele professor do ano passado, esse ano ele começa outro, o professor, ele tem que dar continuidade ao mesmo conteúdo do ano passado, ou ele começa com coisas novas? Porque o autista, ele vive de rotina. Ele vive, e eu percebi que o Gabriel, depois que iniciou esse ano e começou com outro professor, mudou totalmente tudo. Essa é uma das queixas das mães. Por que não continua com o mesmo professor? Por que a rede não deixa o mesmo? Por que tem que ficar esse rodízio? A criança, ela fica perdida. O meu filho, esse ano, tá perdido na escola. Ele ficou perdido totalmente, Mari. Ele regrediu, que nem eu falei para ti. Ele só desenhou o ano todo. Eu acho que é um erro. E um pai e uma mãe, ele vai querer procurar a saber melhor, vai querer procurar saber alguma, né, no teu caso, uma psico, né, para ajudar. Mas muitas vezes o problema nem é a gente procurar, é a escola. Eu acho que tem que começar pela escola. O que eu posso te dizer, né? Eu também sou especialista em educação especial. Eu fui durante muito tempo professora de apoio pedagógico da rede municipal. Então, o que eu percebo no que tu está falando? Nós temos que falar que muitas vezes, dentro da escola, há uma pedagogia engessada. Até para aqueles que não têm nenhum tipo de síndrome, sabe? Que são crianças que a gente sempre fala ditas normais. Tá? Eles pensam, não toda pedagogia, é claro, mas eu vi muito isso durante a minha caminhada. Sim. Então, eu sempre fui uma professora de apoio o que eu pensava? Com todo o conhecimento que a gente tem de conteúdo, trabalhei nos anos finais, adaptava esse currículo para qualquer tipo de criança que eu trabalhava. Então, nós temos que ter bem claro que essa criança, ela tem capacidade de aprender. Então, a escola, a criança, eu sempre digo assim, a criança, ela não está matriculada só na escola, ela está matriculada, mas ela tem que ter o quê? Ela tem que ser participativa dentro dessa escola. Participativa não é só entrar na sala, sentar, dar um desenho para a criança pintar, mas ela fazer parte desse processo de aprendizagem. Então, o professor está lá trabalhando, cabe o professor de apoio, cabe o professor regente fazer com que essa criança aprenda, se desenvolva, entenda o que está sendo passado para ela. Então, eu penso, há uma adaptação curricular, mas, assim, eu vou dizer para ti, infelizmente, muitos não a fazem. Sim. Que simplesmente é ficar do lado do estudante e ficar do lado dele ali só olhando como se ele somente estivesse ocupando um espaço. Então, eu digo isso para você porque foram vivências minhas e eu sempre tive essa postura. Eu penso na criança não no hoje, mas no amanhã dela. Quando ela não tiver o seu pai, a sua mãe, que tem toda aquela proteção, entende sobre isso, vai ficar com o quê? Com o irmão, às vezes não tem irmãos, vai ficar com parentes, tio, vó, avô. E como que essa criança vai estar pronta para trabalhar aquilo que é funcional para ela? Então, que é a questão de leitura. Deixa eu te interromper, já interrompendo. Está aqui, ó.
como é que pode ser adaptado o ensino para crianças autistas em escolas? Estamos no assunto. O que você pensa sobre, né? Sim. Como é que adapta o ensino para essas crianças? Sim, então nós seguimos um currículo. Eu, como professora, sigo o currículo da rede municipal. Então, eu, enquanto professora de apoio, eu dependia do professor regente. E dos anos finais são vários professores. A minha maior dificuldade foi nos anos finais. Por quê? O professor ele não tem ciência que aquele estudante é estudante dele. Eu vou falar de modo geral, tá? Uhum. A minha vivência eu quero colocar. E a minha grande frustração, muitas vezes. Eu posso dizer que eu saí da educação especial de escola devido a isso. Mas Deus é tão bom na minha vida que no meu consultório eu tenho crianças. Uhum. E isso eu agradeço a Deus todos os dias porque eu pedi a Ele. Então eu vou dizer para o senhor, o que a gente tem que fazer? Dentro do currículo, tá no 4º ano. Por exemplo, vou trabalhar fração. O que eu quero que essa criança aprenda sobre fração? É saber que uma parte é um inteiro. Então, eu tenho que arranjar materiais, principalmente, eu sempre digo assim, a nossa criança, qualquer criança, ela aprende através do corpo. Ali a neurociência coloca, o corpo, ela aprende através dos sentidos. Uhum. Então, qualquer criança, nós vamos usar materiais manipulativos, nós vamos usar imagens, vamos dialogar com a criança, porque tem gente que não dialoga com a criança. Tem gente que não conversa, não diz para ela, olha, agora a professora vai fazer assim, respeitando ela, porque ela tem a compreensão. Então, a adaptação é muito fácil, porque eu, enquanto professora de sala de aula, eu adapto muito também. Uhum. Porque eu não tenho uma sala onde todos são iguais. Uhum. Eu tenho uma sala onde cada um é diferente. Um vai aprender num tempo mais rápido, o outro vai demorar mais para aprender. Então, também tenho que adaptar esse currículo. Então, o professor ele tem que ter ciência que aquele sujeito é um ser aprendente. Então, é possível fazer. Tem recursos, hoje tem muitos recursos, mas cabe o quê? A esses profissionais que estão trabalhando com essas crianças se conscientizarem. Toma tempo sim. Educar é difícil. Por quê? Tem que ter sim, tem que ser não, tem que ter assertividade, medida. E a gente se percebe que hoje não tem isso de um modo geral na vida das nossas crianças, no meio das famílias, porque eu sempre digo assim, a base é a família. Uhum. É lá onde eu aprendo os meus princípios, aprendo a constituir meu caráter, é dentro da família. E hoje a gente vê famílias, muitas vezes, que a gente tem essa caminhada, famílias desestruturadas. E já ensina seu filho a mentir para a professora, para sair de tal situação. Uhum. Então, se torna bem difícil, mas há uma possibilidade de adaptação curricular, sim. Depende do profissional, de um modo geral. Eu sempre digo assim, eu tive uma mãe, enquanto professora de apoio, que ela me cobrava muito por que eu não avisava ela, porque eu ia faltar. Uhum. Sendo professora em sala de aula da filha dela, de apoio, né? Sim. De apoio, e ela tendo professor regente. Sim. Eu disse para ela, eu questionei ela, disse assim, olha, eu não sei quando eu vou faltar, porque eu não sei quando eu fico doente. Uhum. Eu não posso ficar, mãe, eu vou faltar. Porque o quê? Ela mesma, como mãe, ela queria que sua filha ficasse em casa. Porque a professora de apoio não está. Então, qual foi a resposta que eu dei para ela? A sua filha, ela é estudante de toda a escola. É da coordenação, é da direção, é dos professores. Ela não é minha estudante. Ela está matriculada, ela está numa chamada e ela pertence a todos. Todos têm responsabilidade de olhar por esta criança. Não só você, né, Mari? É o que eu vejo hoje na escola. Justamente. Que muitas vezes acontece, vem buscar o Gabriel, falam para mim. Uhum. Vem aqui na escola.
porque ele está tendo crise. Não, mas o professor de apoio não, acho que não vem. Não, não é assim. O Gabriel não é só do professor de apoio. Ele é da diretora, ele é de todo mundo. Eu tenho essa mesma base, essa mesma opinião também. Porque a criança ela tem que estar frequentando a escola. Não importa a situação que seja. Hoje a educação especial, ela é uma educação boa, mas ela está engessada, que nem você falou. Ela está muito parada ali. Sim. Isso tudo pode mudar, a gente pode fazer as coisas diferente. Eu queria entrar num ponto contigo, Mari. Em qual situação um pai e uma mãe deve procurar uma psico e uma neuropedagoga, além de ter um professor de apoio na escola? Em qual momento isso a escola pode encaminhar, o neuro vai encaminhar, o psicólogo vai encaminhar, ou o pai e a mãe pode ir mesmo sozinho te procurar? Mari, eu tô vendo que o meu filho não tá indo bem, você deve trabalhar também com crianças com QI, né, elevado. Sim. Eu queria saber um pouco sobre isso, sobre crianças com QI Sim. elevado, porque o meu filho de 10 anos, o Gustavo, ele ama matemática. Ele tem elevado, assim, demais, sabe? Às vezes, até me assusta, assim, poxa, matemática, gente, sabe? Eu queria saber quando que a gente pode tomar o conhecimento e te procurar, assim. Sim, eu vou dizer para você, assim, que muitas crianças da educação especial, elas vêm por indicação, até mesmo por ter conhecido o meu trabalho na escola, E esse trabalho eu não consigo desassociar da neuropsicopedagoga. Sim. Não tem como desassociar. Não, agora eu sou professora e agora eu sou neuropsicopedagoga. Então eu penso que uma coisa se relaciona com a outra. É o meu pensar, é como eu percebo como acontece a aprendizagem com a criança. Então o que vai acontecer? Eu vou trabalhar com ela pensando nisso. O que seu filho, ela vem por indicação. A escola, ela não vai encaminhar. Algumas encaminham, mas é bem difícil. Geralmente, um neuropediatra encaminha, por questões que a mãe vai lá, fala das suas frustrações. Eu tenho um estudante adolescente que está no 7º ano. A mãe estudou para ser professora, para poder ajudar o seu filho, mas ela se frustra muito porque a escola não faz o papel dela. E o menino é um autista extremamente inteligente, conversa sobre tudo. Ela me procurou para ajudar. Sim. Quando ele chegou a mim, é aquela coisa que todos já sabemos, né? Ele não me olhava, ele não me tocava, Então, fui criando vínculos com ele. Hoje ele chega lá, ele entrelaça o meu ombro, então ele tem toda uma liberdade. Por quê? Como eu trato ele? Eu trato ele como um adolescente da idade dele. Não. É o autista, eu vou ter que tratar assim. Claro, tem as suas especificidades. Tem, com certeza. Rotina, como você falou, né? A gente tem que fazer as coisas super organizadas para eles, né? Sempre tem que ter essa constância, né? Então, é isso que a gente tem que saber. E vocês trabalham também bastante com a rigidez cognitiva da criança, né? Sim. O que eu faço? Porque dependendo, eu atendi uma severa, né, no meu consultório lá. O que eu fazia? Então, eu ia meia hora antes, porque era aquela criança por onde passava, ela ia levando tudo. Então, eu tinha muitas coisas, não por estragar os meus materiais, mas até pelos cuidados com ela, para não se machucar. É o que eu tenho aqui, ó. Quais estratégias para gerenciar comportamentos desafiadores? Esse é um comportamento desafiador? É uma coisa que você fica até meio... Então, o que eu fazia? Eu sabia que era o dia do atendimento dela, me organizava meia hora antes. Eu mudava toda a estrutura da minha sala. Então, tudo que ela pudesse alcançar para jogar no chão e se machucar, eu tirava. Então, eu tenho 3 momentos de cantinho para uma criança assim. Eu tenho ali no tatame, para a criança, tem todos os objetos que ela pode tocar. Eu uso muito materiais reciclados também, como carretel de linha, caixas de isopor. Procuro usar todo esse material até mesmo para os sentidos da criança. E ponho brinquedos. Então, tem esse canto. E depois, o que eu quero alcançar com ela? Na mesinha baixa, eu quero trabalhar com ela as letras. Tentar ali a alfabetização. Então, eu vou ter uma proposta de jogo na mesa. Claro que também muito motor, muito colorido, o visual, para que ela possa
chamar a atenção dela. E no outro canto eu tenho um espaço onde eu deixo, tem uma piscina de bolinha, onde a criança deita, levanta as pernas, então eu propicio esse ambiente para a criança, pensando no bem-estar. Eu começo hoje deixando a porta fechada porque ela foge, mas no outro atendimento eu já vou deixar um pouquinho mais, vou abrir a porta, alguns segundinhos, eu vou fazendo no processo, muito minucioso, como se diz, de grão em grãozinho, né? A gente vai lá. Hoje eu consegui deixar 5 minutos a porta aberta. Depois ela fugiu, daí eu já tranco. Outra vez que ela vem, hoje eu vou tentar 10. Então é um processo gradativo, onde eu vou fazendo com que a criança aprenda a saber que tem que ficar de porta aberta, que ela não precisa sair correndo. Então, porque depois a gente, como ela saía correndo, eu não conseguia mais contê-la, né? Porque dava aquelas crises, então também tinha que ter um jogo de cintura, sentar no chão com ela. Então eu penso que isso são tudo ações que a gente tem que saber lidar no momento. Ah, é difícil quando ela vai lavar a mão para a água. Que estratégia que eu vou usar para que ela vá lavar sua mão? Então é isso que nós temos que pensar enquanto profissional. E é dessa forma que eu trabalho, e sempre dialogando. Eu sento com ela no tatame, olha, pega para a Mari aonde que está a boneca. Até para ela já nomear, porque ela não tem a fala. A boneca pega, às vezes ela não pega, eu vou lá com a mãozinha dela, auxilio, boneca. Então, agora pega para a Mari instrumentos musicais, ela gostava muito. Pega o pandeiro. Então, ela, sabe, auxiliava, mas depois ela começava a passar a pegar sozinha. Ela já sabia que aquilo ali era o pandeiro, porque estava estimulando ela visual no toque e auditivo. Então, nós temos que fazer as adaptações. Todos nós somos capazes de fazer. Claro. Como a mãe dela era preparada na casa dela, para ela, eu também tinha que ser preparada para atendê-la também naquele espaço. Qual é o conjunto, Mari, assim, como é que eu vou te dizer? Qual é o conjunto que forma a música e a psicopedagogia? Porque eu vejo que as duas, elas têm um encontro muito forte. Porque, que nem eu falei, o Douglas, o professor do Gabriel, ano passado, ele trabalhava bastante. Porque o Gabriel, ele é da música. Sim. Ele trabalhava junto à música e as tarefas escolares. Eu vejo que vocês juntam muito os dois. A música e o aprendizado. O porquê? Isso é porque a criança gosta da música ou é porque isso ajuda no desenvolvimento, como ele tem mais habilidade com a música? Sim, a música a gente usa como instrumento até mesmo de terapia. Não só para uma criança autista, não só para um síndrome de Down, até mesmo para a gente. Porque se frequentamos uma igreja, a música vai fazer efeito em nós, sim, na nossa mente, no nosso coração. Então, porque ela afeta diretamente. Então, isso vai trabalhar com a criança, ela vai fixar, porque a música vai gerar o que no seu cérebro? Nós temos as funções executivas, que todas as crianças, nós já temos, ao longo da etapa escolar, nós temos que trabalhar isso, a escola tem que trabalhar. O que é? Trabalhar com que a criança saiba, independente do que ela tenha, que ela vai acontecer uma situação na escola, tem que ensinar ela como ela sair daquela situação. Ela vai se frustrar, nós temos que ensinar para essa criança como resolver essa frustração. E a música vai fazer tudo isso no cérebro da criança. Ela vai fixar de uma forma mais prazerosa o conteúdo. Eu vejo porque eu também fixo pela música. E a música me toca, mexe comigo. Isso vai tocar, vai mexer com as nossas crianças. É legal essa relação música e aprendizagem. É fato. Eu acho muito fantástico. Sim. Isso. Eu acho muito, assim... Porque eu vejo que o Gabriel, que nem eu te falei, ele é da música e, ele ama quando junta a música e junta o aprendizado. Que dali vai acontecer a aprendizagem dele, onde ele vai consolidar o que ele precisa aprender, junto com aquilo que é funcional para ele. Entende? Saber que não pode sair correndo pela porta. Então, essas coisas, por que não? Mas é uma coisa que você começa, tem que ser algo repetitivo, sempre com a criança. E a família tem que fazer o mesmo papel do terapeuta. Né? No teu modo de pensar, no teu modo de ver, qual seria a tua recomendação
de materiais ou de algum recurso ou algo do tipo para família e para educadores, para escola, para... Como você vê isso, por exemplo, a criança está na escola com determinada função, brincadeira, brinquedos visuais, estimulativos, etc. Em casa, os pais deveriam de mais ou menos acompanhar o processo da escola ou não? O que a escola precisaria dar para esse aluno quando chega lá, no teu modo de ver e pensar? Sim, eu acredito, né, que isso é algo também que está aí inerente na nossa sociedade. Eu penso que escola versus família versus equipe interdisciplinar, seja terapeuta, seja, enfim, neuropsicopedagogo. As coisas elas têm que caminharem juntos. Caminha o fonoaudiólogo, caminha o Isso, o psicólogo, o fono, psiquiatra, isso. o pediatra, Sim, isso todos tudo caminha esses, junto. porque assim, eu tenho crianças que têm processamento auditivo, ela vai na fono, então a fono me passa jogos, os jogos, eu soube que eu podia usar com ela. Então eu uso esse como recurso na sala para ajudar ela na questão do processamento auditivo. Então é isso que nós temos que pensar, buscar esses recursos. E a família, ela não pode também se abster, mas eu estou pagando a profissional, porque isso também acontece. Eu tenho, assim, porque a criança quando chega a um neuropsicopedagogo, a um profissional, ela tem que mostrar avanços, né? Avanços consideráveis. Mas tem criança, eu atendo uma criança que ela não apresenta avanços. Não, daí eu fico pensando, mas tanto estímulo que eu dou para ele, tanto estímulo que ele recebe aqui, mas ele não tem esse estímulo na escola, ele não tem esse estímulo dentro da família. Não toma os medicamentos adequados para tomar, que precisa ter atenção, concentração. Então você não tem como avançar com essa criança. Porque quando ela está medicada, quando ela está com as coisas tudo regular, ela avança. Mas ao mesmo tempo também ela vai retroceder se não acontece de forma gradual isso e de forma correta. Então é isso, nós temos que pensar, temos que agir da mesma forma. Eu sempre digo para os pais, nós somos uma corrente. Cada elo dessa corrente tem que se juntar, porque cada uma é importante. Você vai me ajudar com que meu trabalho com essa criança se desenvolva lá dentro da tua casa. A escola vai me ajudar com que esse trabalho se desenvolva também lá dentro, tendo essa funcionalidade de atividades. Eu vou dizer para vocês uma coisa que eu assim acredito e faço muito, nós temos que adaptar muita coisa. Não tem como não adaptar. Nós temos que adaptar materiais, usar materiais onde a criança ela sinta plástico de bolha. O que eu posso trabalhar com isso? Eu posso trabalhar um número, colar plástico bolha. Ela vai apertar, aquilo vai estourar, vai chamar a atenção dela. Ela vai ter noção do traçado do número 1. Então são recursos que a escola pode e deve buscar, que a família pode e deve buscar. Dá trabalho, como eu digo, dá muito trabalho, mas tem que ser feito com qualquer criança. Eu não falo simplesmente das atípicas. Qualquer criança precisa de estímulo visual, auditivo, manipulativo. Qual é a tua relação, Mário? É uma dúvida que eu tenho, sempre tive essa dúvida, eu quero que alguém me responda isso, porque eu quero saber qual é onde entra a Respiridona e vocês. Porque assim, eu já tive muito problema com os professores do Gabriel em vários anos, que sempre me diziam, você tem que medicar ele. Qual é o elo de um psicopedagogo, de um professor, de um PAP com a Respiridona? Porque tem muitos professores que a criança não tem no receituário para tomar, mas eles querem que leve a criança medicada para a escola. Eu já passei por muita situação dessa. Sim. Que o Gabriel, na verdade, ele tem que tomar a Respiridona dele só à noite. Porque ele ganha muito sono e ele não pode tomar durante o dia. Ele toma, ele dorme. Sim. Eu queria saber qual é a relação da professora de vocês com a Respiridona. Por que tem tanto professor que pede para ficar dando o remédio para a criança? Olha, eu vou te responder assim, Gabi. Eu penso, né, de tudo, ao longo da minha caminhada, eu penso que é mais fácil para o profissional que está trabalhando com esta criança.
Porque isso vai conter a criança. Ela, como você diz, provoca muito sono, ela vai ficar sonolenta, ela não vai ficar agitada, entre aspas, ela não vai atrapalhar. Ah, entendi. Uma vez eu dei pro Gabriel, tá? E mandei pra escola. Sim. Ele dormiu a tarde toda na secretaria, Dino. A tarde toda. Eu deixei ele dormindo lá e eu não fui buscar. Eu falei, eu mediquei, eu nem podia ter feito isso. Eu mediquei pra eles pararem de ficar em cima de mim, porque eles ficavam mandando mensagem e pedindo pra me dar Mas risperidona pro menino. Mas veja, é o que ela está dizendo, se não existia essa corrente, não existia esses elos, onde Sim. todos trabalham junto Sim. para uma causa só, Mas eles- acontecem essas Sim, falhas, mas para eles não não- chamar de erro, né? É, Que muitas vezes você em casa, às vezes, não fica nem sabendo o que sim. aconteceu. Que é gritante, né? E Essas é falhas. terrível isso, porque eu mostrando a receita que. Não, ai, tem que ver então com o neuro. Não, o neuro falou que não, Sim. porque o Gabriel ele dorme. Ele toma, ele dorme na hora. Então, como é que a gente vai dar respiridona para essa criança ir para a escola? Sim. É isso que eu queria entender, sabe? Sim. O porquê. É porque assim, ó, eu vou dizer para você, o profissional, ele vai se eximar. É isso que muitas vezes eles querem um laudo, porque muitas crianças chegam no meu consultório, os pais dizendo assim, ó, a escola encaminhou porque eles querem um laudo. Então eles querem que eu encontre alguma coisa para encaminhar essa criança para o especialista, para que a escola fique exímia da sua responsabilidade. Eu percebo muito isso. Nossa, é Muito. gritante, tá? É Sim. gritante isso. E como você falou, o seu filho tem que ir para a escola para dormir? Não. Eu me pergunto. Esse é o papel da escola? Ah, mas tadinho, é autista, é Down. Independente, é uma criança? Ele é uma criança na fase de Tu desenvolvimento. já deve ter ouvido isso de alguns professores, né, Maria? Ah, é porque tem que dar o remédio. Eu digo assim, Gabi, o remédio é fato, tá? Até inclusive quando eu estava estudando, houve um questionamento lá com o professor e uma que ela é psicopedagoga, hoje ela fez a neuro comigo ali naquele instante, estávamos falando sobre remédios, né? Ritalina, não sei o quê. Daí essa minha colega fez um comentário. Ah, mas meu só pensa em dar remédio, esses médicos só dão remédios. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu levantei a minha mão, vou falar como experiência minha, tá? Tem momentos que o remédio adequado ajuda a criança, sim, a aprender. Porque eu disse para eles lá, eu tive uma criança que eu ensinava, eu nadava e morria na praia, porque não avançava. Disse, não, vou encaminhar, porque provavelmente ele tem o TDAH, e de fato, passou a ser medicado, esse menino avançou no processo de alfabetização. Então, mas é como eu digo, uma assertividade medida, Uma não medida, aquela coisa, tem que medicar sim, mas com responsabilidades. Entende? E de fato, eu vou dizer, a experiência minha é que o remédio é bom sim. Mas E a Ritalina faz parte disso, faz né? parte disso. A Faz Ritalina parte. é o meu toma, o Gustavo. Só Faz ele toma. parte. O Gabriel não ajudou muito. Sim. Eu não sei, Sim. ele ficou muito agitado com a Ritalina, ele ficou demais. Daí Sim, o médico tem uns que cortou. faz o efeito contrário. Aí o Gustavo não. Pra ele, assim, melhorou Sim. 100%. Assim, a Ritalina, ela tá junto com vocês também, então. Sim, eu, assim, como profissional, ela é bastante importante. Eu digo assim, ó, eu não tenho, né, a gente tem o conhecimento da medicina muito superficial, que esse não é o nosso papel, né, mas a gente tem que ter conhecimento de exames e para ler laudos, né, só que, sem a medicação, a gente vê que a criança não avança. Então, ela precisa desse recurso também, mas tomar de forma correta. Mari, o pai e a mãe chegam até você com uma criança e você tem que, digamos, dar um diagnóstico. Como é que você vai buscar essa diferenciação de autismo, TDAH, TDA, toque, e vai por aí afora, que tem muitas outras coisas, né? Sim. Como é que você vai pelo caminho para diferenciar o que acontece ali com aquela criança? Tá, Dino, é assim, eu não faço diagnóstico. A neuropsicopedagoga, ela levanta hipóteses. É como eu falei, se a criança chega com uma queixa, né? Porque eu faço entrevista de anamnese com os pais antes, chegou com tal queixa da escola. O que eu vou fazer? Eu já vou começar aplicando os testes que eu posso aplicar para identificar. Então, eu vou aplicar em torno de 10 testes, dependendo da situação, vou ver que a criança precisa, a sua necessidade eu vou aplicar.
E dentro dessas explicações, depois eu calculo e eu faço uma avaliação neuropsicopedagógica. Então, dentro dos testes que eu fiz, o que eu observei, então ali eu relato. Daí ali eu vou relatar de forma sucinta, meio que falando do TDAH, de uma forma bem superficial. Mas para que esse médico, claro que ele vai perceber, porque ele tem esse conhecimento, mas que ali eu já estou deixando bem claro. Então, assim, é impressionante, né? Eu já fiz... Eu comecei o meu atendimento como, até para entender isso um pouco, dentro da minha casa. É uma casa de bairro, simples, mas sempre com aquele desejo de fazer pelas crianças, né? Então, eu sempre precisei fazer relatório que as mães me pediam. Eu fico muito feliz, assim, que teve um médico que chegou a carimbar o meu próprio relatório dizendo que não precisava de outro para encaminhar a criança. Então, é com muito amor e com muito cuidado. Com conhecimento. É porque dentro dessa diferenciação, você consegue encaminhar essa criança para um especialista específico. Sim. E ela voltando para você, você tem condições de dar o ensinamento que ela precisa. Justamente, daí vêm as minhas intervenções. Aí eu já sei o caminho que tomar. Eu não vou ficar só vou aplicar isso porque... Não, eu tenho objetivos. Então, ela precisa disso, então eu vou aplicar. E eu sempre dando retorno para os pais, né? Olha, a aula foi assim, teve esse objetivo. Eu digo aula não é, mas o atendimento, né? Estou acostumada com aula por ser professora. Então, mas sempre estou dando retorno para os pais, né? Então, dificilmente a criança não avança, independente do que ela tem. Você consegue fazer com que os pais em casa te acompanhem? Olha, eu vou dizer assim, Dino, para ti, que tem famílias muito difíceis, né? Famílias assim que... Eu sou uma pessoa, assim, eu vou falar da Mari, como uma pessoa, porque além de ser profissional, eu sou um ser humano, né? Eu sou uma pessoa que... não sei, não é que não sei, né? Mas eu penso que o Senhor me dá essa graça. Eu sinto muitas pessoas quando eu me aproximo delas. Tem mães que chegam lá que eu não consigo sentir essa mãe. Sentir na questão, assim, dos seus pensamentos, no seu lidar com a criança, no seu caráter, com toda essa carga emocional. Isso me deixa bastante preocupada. Por quê? O que vai acontecer? Eu não vou depois também conseguir sentir a criança no início. Eu vou sempre estar comendo pelas beiradas. Ontem eu atendi uma criança, estava indo na psicóloga, a mãe chegou até mim, vou pagar para, né? Ela quer que eu faça um relatório, né? Mas a menina, como eu digo, eu me sinto mal enquanto profissional, porque eu tenho que levar coisas que estimulem essa criança, mas eu estou trabalhando dentro da queixa da mãe. Então, eu joguei com ela um jogo matemático e depois eu fui para a dificuldade que a mãe pediu que eu sanasse, que era a subtração com reserva. Mas a menina foi se fechando, de material manipulativo, ela fazia 5 dedos, jogava longe, sem interesse. Então, isso também não me ajuda, mas fica ruim para nós enquanto profissional. Porque essa criança, eu penso assim, criança não tem o que querer. Ela está ali porque a sua mãe está levando, ela precisa aprender, porque ela não está dando conta da vida dela acadêmica. Entende? Então é difícil, eu preciso sentir isso. A partir do momento que eu sinto, eu tenho liberdade e eu entro daí na família. Claro, de uma forma, né, como eu digo, delicada, sucinta, com muito amor, com muita graça de Deus, que eu peço muita graça de Deus, que da minha boca sempre saiam palavras que vêm edificar, né? Porque não é fácil para uma família dessa. Muitas vezes não é fácil para mim enquanto profissional. Que eu estou com aquela criança lá me desafiando, que eu estou com aquela criança me afrontando, que eles fazem muito isso. Só que eu tenho que ter a graça, o entendimento, para poder me sair dessa situação. E muitas vezes a família, a grande maioria ajuda, mas algumas não ajudam e assim, geralmente elas tiram do meu atendimento. Nossa. Geralmente elas tiram, porque daí eu estou indo pelo caminho correto e elas estão vendo que a coisa está apertando. Geralmente elas são tiradas antes de dar ali, né? Acredito. Sim, já vi de isso. dispensar. Já Sim. vi isso. E assim, dito é aquela criança que mais precisa de conversa, eu digo assim para ti, Dino, eu não trabalho só esse conhecimento específico da neuropsicopedagogia,
Eu não trabalho só esses conceitos teóricos que tem nas minhas avaliações, que tem nos livros, são bons sim, nos ajudam. Mas muitas mães chegam para mim assim, têm liberdade de chegar assim, olha Mari, hoje eu preciso que tu converse com a minha filha. Ah, ela bateu na maninha, tá muito agressiva. Então elas sentem confiança em mim. Então o que? Eu chego na criança com muito carinho, vou questionando, vou conversando, vou agregando nessa criança e a gente faz combinados. Então é muito mais do que você só fazer um relatório, sabe? Você fazer uma avaliação neuropsicopedagógica, é muito mais do que isso. Que esse amor tem que fazer parte. Então isso eu fico muito feliz e eu sei que isso Deus me capacita cada dia, porque eu como ser humano a gente muitas vezes tem depressão, tem mau humor, né? Não tem tolerância, não tem empatia, mas isso Deus sempre nos dá, para que a gente trabalhe com o diferente, porque eu também sou diferente. Eu também tenho minhas especificidades. Deus sabe quanto foi difícil eu começar aqui hoje. Ele sabe. Tá indo muito bem, Mari. Mas não é feio dizer isso. Não. Eu assumo, porque eu sou um ser humano acima de tudo. Né? Eu fui tratada de forma diferente na escola. A gente era humilhado, não sabia que era bullying. Hoje eu entendo quem eu era. Porque eu estudei, eu fui em busca. Hoje eu me entendo e me respeito. Então é por isso que eu respeito essas crianças. Porque eu entendo. Porque eu passei por muitas coisas assim, sabe, Dina? Então isso é um alicerce no meu trabalho, sabe? Todos nós na vida temos uma história, né, de colégio principalmente, né, época escolar, Sim. que é o que marca muito lá na frente, né? Muito, e destrói a gente, né, ao mesmo tempo que constrói. Só que quando a gente tem a cabeça no lugar, começa a analisar aquilo tudo e você... Sim. Né? Graças a Deus, e buscando, estudando. Sempre, né? A gente, claro, tem que ter o conhecimento secular de mundo, mas eu também busco muito no conhecimento de Deus, eu não posso deixar de falar isso, sabe? Porque a minha direção é Deus me capacitando. Porque em todo tempo eu não vou sozinha na batalha. Então, na minha oração, Senhor, vai comigo. Eu quero te representar. E como a gente representa Cristo? Com responsabilidade, né? com amor, com respeito, sem usar de mentira. Então, tudo isso faz parte, né, de um conjunto. Né? Tudo muito importante, Sim. né, Mari? Mari, queria te fazer uma pergunta. Qual foi a criança ou adolescente mais desafiador que tu atendeu, assim, ó? Que até hoje te marcou, que te marca, porque sempre tem um que marca a gente, né? Sim. Que tu leva o que tu passou com ele ou com ela na tua vida, no teu aprendizado para passar para outras crianças. Sim, tu me pergunta a nível da escola ou a nível do consultório? Dos dois. Dos dois. Isso. Eu passei na escola por 2 momentos muito difíceis, mas ali eu via que tinha muito relação familiar. Sim. Era um menino autista, enorme, em todos os aspectos, né? E a família buscava alguns recursos, eu não sei que credo, eu não sei se isso interferia no desenvolvimento dessa criança. Era muito agitado, era um autista muito agitado, e as professoras de área não queriam ele dentro de sala de aula, porque ele ficava o tempo todo para casa, que ele queria ir para casa, se movimentando e para casa. E elas queriam que eu tirasse essa criança de sala. Para mim era muito difícil, porque a minha postura, essa criança tem que ficar dentro de sala. Nós temos que lidar com aquela situação. Então as professoras começaram a me pressionar. E esse menino, ele me puxava o tempo todo, querendo ir, sabe, em direção à rua, em direção ao estacionamento para ir para casa. Nossa. Ele era forte. Então ali eu me senti que não tinha apoio dentro da sala de aula, me senti sozinha nessa questão. Porque ali na família também eram muitos acontecimentos ali que também relacionava as atitudes do menino, que tinha relação. Porque a criança traz isso consigo, né? Tinha momentos assim que eu não tinha nem vontade de voltar. Assim, vou dizer, não chorei muito. Chorei, a gente vai dizer. Me sentia, como é que eu vou dizer, impotente. Muito impotente, porque eu estava me sentindo extremamente sozinha. Resumindo, acabaram tirando ele da escola,
queriam que eu fosse atender em casa. E ele disse, eu não vou atender em casa. Eu sei que é o direito dele, mas eu não quero. Eu não quero ele no ambiente dele. Eu não quero. Porque ele já traz o ambiente dele para dentro da escola. E já está prejudicando. Muitas eu famílias não quero. desestruturadas. Justamente. E outro foi uma síndrome de Down. Uma síndrome de Down. Hoje a mãe diz que tem o TOD, né, opositora. Essa síndrome de Down, assim, me marcou muito no sentido que eles têm essa questão. Tanto Down, toda criança, até a criança que não é atípica, eles manipulam a gente adulto. Eles manipulam, eles sabem com que eles podem e com que eles não podem. E essa menina, eu tive um grande desafio com ela. Ela veio para a escola, assim, muito desestruturada na questão de fazer coisas, assim, atitudes obscenas, sabe? Fazer coisas com nós professoras, assim. Então, a gente via que ali, né, eu vinha de casa, né? E foi indo, essa menina ficou lá na escola e foram dando muita confiança para ela. Esse é o problema também, muita confiança. Vou dar um exemplo. Na cozinha, não pode sentar na janela da cozinha, porque é cozinha. Mas eu ia, cadê ela? Cadê a fulaninha? Estava sentada na bancada da cozinha. Sim. Um dia eu disse, eu vou lá chamar a turma toda dela para sentar na bancada da cozinha. Porque os outros também têm direito. Se não pode ela estar sentada, eu vou chamar. Então, sempre foi essas minhas atitudes. Sim. Sempre. Eu sempre fui muito firme e continuo sendo. Por isso que muitas vezes as pessoas me olham como, eu vou usar um termo, como ruim, muitas vezes. Elas me olham, mas assim, eu não me preocupo com isso, sabe? Porque eu sei que eu estou fazendo pelo bem daquela criança. E alguém vai ter que fazer o que é correto com aquela criança, né? Então, foi muito difícil, resumindo. Ela ia para o 2º ano, passou de ano, e isso não estava comigo. A mãe, pelo amor de Deus, foi procurar o Ministério Público, a filha ia passar, não sabia nem ler nem escrever, daí souberam que eu ia voltar para essa escola. Aí falaram, não, a Mari vem, a Mari dá jeito, se ela não der, ninguém dá. Aí foi a Mari trabalhar com essa menina. Essa menina, assim, ela fazia coisas terríveis, assim, sabe? Terríveis de se bater, dizer que eu batia nela, umas coisas assim, um desafio que até poderia me prejudicar profissionalmente. Até surgiu comentários, mas enfim, quando a gente está calçada no bem, né, o bem sempre aparece, né? Aí tá, eu passei assim um bocado, né? Porque a guria queria só passear, porque ela só pegava no celular no ano anterior, desfilava pela escola, eu vim com postura, vamos aprender, vamos fazer. Se alfabetizou, até a mãe hoje diz que ela não é alfabetizada, ela é, porque ela é quando ela quer. Sim. Vou usar bem isso, porque ela é quando ela quer. Quando ela não quer, ela não é alfabetizada. E essa menina aconteceu de a mãe me pedir para eu atender lá na minha casa, quando eu atendia em casa domiciliar. Nossa. Eu já não queria pegá-la por essas situações, por conhecê-la. Mas peguei, fui bem franca com a mãe, as coisas vão ser como eu quero, porque tem que funcionar assim. E ali foi muito sofrido também. Sabe? Porque eu acho que é um dos trabalhos mais... que tem que andar mais seguir na linha reta, né, Mari? Não tem desvios. Não tem, né? Nem pode porque ter. Porque a criança, ela tem que aprender. Justamente. Ela tem que... É que nem assim, que nem eu já te falei. O Gabriel, ele só desenha. Sim. O Miguel também, ele só desenha. Mas eles podem muito mais ele do só que desenha. Isso. Sim. Só desenha. A minha preocupação é que ano que vem o Miguel vai para a escola, Sim. ele só sabe desenhar monstro. É só o que ele sabe fazer. Sim. Ele já disse, eu não sei escrever o meu nome, eu não quero aprender. Eu quero só desenhar monstros, Sim. sabe? Aí isso me preocupa. E é uma linha que Sim. quem pegar ele ano que vem vai ter que seguir para começar a ensinar ele, né? Sim, para desmistificar isso, né? Ele precisa saber que ele vai ter que aprender, né? Então, é um trabalho, assim, foram 2 momentos muito difíceis na minha vida, momentos, assim, eu vou desistir, mas eu acabo sempre erguendo a minha cabeça, vamos em frente. Você tocou num ponto ali, e eu vou repetir aqui. Sim. Dentro da tua visão, existe idade para uma criança ter um celular? Como você vê essas crianças em casa que têm autismo, ou seja, síndrome de Down ou alguma outra situação nesse caminho,
que já acordam com tela, vão dormir com tela, os pais com tela. Como é que você vai lidar com uma criança que prefere olhar a tela do que olhar para você? Eu vou te dizer, Dino, que é muito difícil, porque hoje a própria literatura diz que nós estamos retardando as nossas crianças devido ao uso de telas. Tá? Estamos retardando hoje, a criança está entrando na escola, não sabe nem pegar no lápis, tá? Não está conseguindo aprender, porque isso só vai ativar o seu pensamento. Se ela tem TDAH, vai ativar muito mais ainda o seu cérebro. Ela não vai estar pronta para prestar atenção e aprender. Eu penso assim, que hoje é um veneno, é um instrumento que sim, pode ser dado para a criança, faz parte, mas para o lado positivo e tem que ter tempo determinado. Porque eu atendi uma criança no meu consultório, estava no 2º ano. As escritas dele eram tudo relacionado a jogos de videogame. O vocabulário dele era tudo... E para tirar isso foi muito difícil, porque ele passava muito tempo em jogos de videogame. Assim como eu tenho crianças lá no 5º ano. E eu percebo assim, a dificuldade que eles têm de atenção, concentração, de manter o foco, porque é tudo muito acelerado. Eles não conseguem mais. E o que eu penso sobre isso? Eu sou mãe, minha filha hoje tem 31 anos, é uma mulher, mas a minha filha eu eduquei assim, Dino. Esmalte não é para criança, celular você vai ter só o dia que você trabalhar e tiver responsabilidade. Mãe, quero pintar meu cabelo. Você só vai pintar quando você tiver idade, porque você é uma criança, não é o que você quer. É o que você tem que ser, criança. Sabe, isso eu tenho colocado muito para os pais. Uma mãe me relatou numa entrevista, o filho de 1 aninho, mal sabia alfabetização, mas vivia no TikTok. Tu tens que tirar isso, eu disse para ela numa conversa. Mas ele vai surtar. Olha, ele vai surtar, mas só uma vez. Depois ele não vai surtar mais. Tu tens que ter autoridade dentro da tua casa. Então eu percebo assim, que é uma forma que os pais também encontraram para ser eximada a sua responsabilidade. Trabalhei o dia inteiro. Passou na creche, passou na escola, agora é celular. Que nem eu muitas vezes eu me sinto culpada por isso. Sim. Porque os meninos, eles ficam, às vezes no notebook, na televisão, é que nem o Gabriel. Ele é uma criança que ele vive 24 horas por dia na televisão. Só que assim, ele sempre procura assistir o que estimula ele. Sim. Ele tá falando já bastante coisas que ele nem falava. Sim. Ele mesmo sabe procurar ali aqueles desenhos de falar, de conversar, Sim. mas mesmo assim eu vejo que não é o certo. Eu sei que não é. Sim. Só que muitas vezes assim é um momento pra gente também. Mas a gente tem que ter também um momento de aprendizado com eles, né? É que nem o Gustavo. Ele estava com o costume de levantar de manhã já ir pro notebook. Eu falei, não, primeira tarefa, depois você vai um pouquinho antes de ir para a escola. Agora ele já sabe, levanta de manhã, pega os cadernos, vamos fazer a tarefa e depois vai pro notebook. E o Gustavo, assim, depois da Ritalina, ele melhorou, assim, na escola. Cai a escrita dele, tudo. É sinal de que realmente faz bem para a criança. Né? Ele tá muito bem, assim. Certo. Ele também tá com a mesma professora desde o ano retrasado. Sim. Com a Patrícia Patti, um beijo pra ti. Ela é muito boa também, assim, sabe? Ela pega firme com ele, sabe? Mas firme mesmo. Tem muito profissionais bom. muito bons, sim. Tem, mas assim, precisamos ter muito mais. Que todos, eu sempre digo assim, a criança você faz todo um trabalho. Eu, como professora de apoio, fazia todo um trabalho com a criança, fazia com que ela se desenvolvesse dentro das suas habilidades acadêmicas. No outro ano, pegava outra professora que não trabalhava isso. Então, a criança também regride. Ela passa a fazer tudo aquilo que fazia antes, fugir, né? Querer só andar no celular, passear pela escola. Infelizmente, né? É complicado. É bem complicado. Bem complicado. Bem. Então, é isso. Nós chegamos ao final desse podcast hoje, que foi muito bom, Mari. Eu gostei muito de te receber aqui. Que bom. Dino. Vamos agradecer a Mari. Vamos pedir para ela dar aí as coordenadas para encontrar a Mari. Mari. Sim. Só tu dizer onde é que o pessoal pode te encontrar, teu telefone, teu Instagram. Sim, Fica à vontade. Bom, eu tenho meu consultório em bairro, né? No bairro Progresso, 4.238. Eu atendo lá mesmo, porque até mesmo para ajudar essas crianças de bairro.
Eu tenho um amor muito grande pelo meu espaço. O meu telefone do WhatsApp é 991-850491. Meu Insta é Virgili Mari, neuropsicopedagoga. Então é isso, gente. Chegamos ao final desse podcast maravilhoso do nosso 5º episódio. Se prepare que logo vai ter o 6º episódio, né, Dino? Com certeza, e quem não sabia o que era uma neuropsicopedagoga, ficou sabendo. Então é isso, gente. E nunca esqueçam disso, tá? Para cuidar é preciso conhecer.